Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Prontos para mais um vídeo de SQL Server? Só que nesse vídeo, curiosamente, eu não vou falar sobre SQL Server. Eu vou fazer uma instalação de um sistema operacional, de uma máquina virtual em cima de um sistema operacional que se chama CentOS, que é a versão gratuita, aberta para a comunidade, do Red Hat. Então é uma distribuição exatamente igual, clone do Red Hat, que a gente conhece, que várias empresas usam, enfim, pagam suporte. A gente vai usar ela como laboratório para depois começar a brincar com o SQL Server no Linux em si. A ideia aqui, eu estou começando a criar uma série, usando com direito de cópia a Highway to Hell, mas nessa eu vou usar Stairway to Heaven. O Vitor usou já a série Highway to Hell para falar da série de Extended Events. Depois eu coloco o link para vocês entrarem no blog dele e acessarem toda essa série de vídeos de Extended Events. Eu vou copiar ele e usar o nome Stairway to Heaven, porque mexer com SQL Server no Linux é uma maravilha realmente. É muito mais simples, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, a gente vai chamar essa série de Stairway to Heaven. Então, vamos lá. Outro ponto importante eu vou instalar uma máquina virtual no meu notebook aqui, que vai ser meu suposto servidor, minha máquina física. Só que eu vou usar para isso o Hyper-V. Eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. O Hyper-V é interessante nesse caso, até para desktop, porque desde a versão 8, desde o Windows 8, 8.1 e Windows 10, todas essas versões aceitam a feature de Hyper-V. Já vem com a feature de Hyper-V, se não me falha a memória, são as versões Pro, mas eles já vêm com a feature de Hyper-V só para você habilitar. Então aqui, no meu caso, é um Windows 10, se eu clicar aqui com o botão direito, Settings, vou voltar para Home aqui, Apps, ele vai mostrar para mim aqui Programs and Features, né? Isso pode ser no painel de controle também, enfim, qualquer coisa desse gênero. Turn Windows Features on and off, or off. E aqui eu tenho a minha feature de Hyper-V, certo? O meu caso aqui já está habilitado, já está ligada, bonitinha. Se você não tem essa feature habilitada aí no seu notebook, você faz esses passos aqui que eu mostrei e habilita ela lá para você. Dá o OK e aí restarta. Ele vai reiniciar o teu notebook, certo? É importante lembrar que ela pode coexistir com o VMware da vida, o VMware Workstation, mas você precisa desligar e ligar o Hyper-V, a feature, de acordo com o boot. É um pouco mais complexo, então eu simplesmente removi o VMware do meu notebook por enquanto, tá? Vamos lá. Então aí, habilitei o Hyper-V, eu tô com a tela de administração do Hyper-V aqui, né? Hyper-V Manager. Eu já tenho ele colocado aqui, já tenho o link dele aqui. Então eu abri aqui o meu Hyper-V Manager, né? Essa é a cara dele. Aqui ele mostra minha lista de máquinas virtuais. E aí eu posso sair criando as máquinas virtuais do jeito que eu quiser. Calma, não é bem assim. Vamos, antes de mais nada, baixar o nosso CentOS. Eu vou usar CentOS. Marcelo, por que você usa Red Hat ao invés de SUSE? Ou ao invés de Ubuntu? Porque eu gosto de Red Hat. Eu já tenho uma afinidade maior com Red Hat. Eu já uso ele há mais tempo, então tô acostumado com os comandos dele e com o jeito de administrar dele, então eu uso ele. Mas isso é questão absolutamente de gosto. Se você prefere outra distribuição, fique absolutamente à vontade. Lembrando que o SQL Server é compatível com Red Hat ou CentOS, né, que é a versão gratuita, SUSE e Ubuntu, tá? São essas três distribuições que o SQL Server está homologado para executar. Aí aqui no CentOS.org, a gente simplesmente vai no Get. Eu baixo essa Everything ISO, que tem todos os pacotes que eu preciso para fazer uma instalação bem feita no meu Hyper-V, ou da minha máquina virtual, ok? Eu costumo fazer isso, tá? Everything ISO.
você vai escolher o mirror, né, o espelho, o servidor que está mais próximo de você, digamos assim. Eu posso ir aqui no globo, sei lá, algo desse gênero, e aí eu vou baixar. Eu não vou fazer isso agora porque eu já tenho exatamente essa mesma versão, inclusive já baixada. Então eu vou usar essa versão já, isso já é um ISO, tá? Partindo do pressuposto então que você já baixou essa versão, vamos lá. Ou qualquer outra, ou mais recente, né? Esse procedimento vai ser praticamente o mesmo, tá? Eu vou então no meu Hyper-V agora. Agora no meu Hyper-V Manager eu vou fazer o seguinte. Antes de sair instalando, tá? Eu já configurei também, mas eu vou agora configurar o meu Virtual Switch. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui algumas opções interessantes, né? Eu tenho aqui algumas opções interessantes, que são as seguintes. Opa. Então eu tenho aqui, pessoal, algumas opções interessantes, né? Neste caso, eu tenho as settings gerais, né? As opções gerais do Hyper-V. Aqui eu tenho o meu gerenciador virtual de switch e o meu gerenciador virtual de SAN, né? De discos distribuídos. Vamos por partes aqui. O que eu quero começar a fazer é rede. Então, Virtual Switch Manager, ok? Eu já criei uma aqui, uma rede aqui. Eu vou remover ela, tá? Finge que tá zerado, tá? Realmente agora tá. Vamos recriar então. A gente tem aqui algumas opções para criar essa rede: externa, interna e private, privada. O que quer dizer isso? A rede externa vai sair é como se vou desenhar aqui que fica melhor. A rede externa vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho aqui uma máquina. Isso aqui é o externo, certo? Eu tenho aqui então uma máquina virtual. Sei desenhar muito bem, né? Fala aí. E aqui eu tenho minha máquina física, certo? Quando eu crio uma rede externa, o que acontece? A rede que está saindo, a interface de rede que está saindo dessa máquina virtual, desse guest aqui, ele vai sair do meu host físico e vai chegar no meu router. Aquele carinha bonitinho lá de três antenas. O router Wi-Fi mesmo. Então, é como se para esse roteador aqui, para o meu roteador de casa, eu tivesse um outro equipamento. Esse servidor aqui é um equipamento, é traduzido como um equipamento para esse roteador aqui. Então aí ele acaba ele acaba recebendo o IP diretamente desse roteador, ok? Se você quer ter internet, faça isso. Se você quer ter internet, crie pelo menos uma interface de rede com essa opção. Maravilha. E agora, vamos ver se eu consigo apagar aqui. Muito bem. As redes interna e private são bem parecidas, tá? Então eu tenho aqui o meu laptop ou notebook, ou o que seja. Aí eu tenho o meu guest, né? Pode ser Windows, Linux, que seja. Se eu criar uma rede interna, essa rede não vai sair desse meu laptop. Quem está fora não consegue se comunicar com essa máquina virtual. Mas outras máquinas virtuais e aplicações que estão dentro do meu laptop conseguem se comunicar aqui. Ok? A única diferença para private é que nem outras aplicações, só as máquinas virtuais conseguem se comunicar, a private. Ok? Sucesso, né? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou criar aqui então uma internal, que é o meu switch, porque eu posso ter outras conexões do meu laptop para conectar na minha máquina virtual, por exemplo. Algo para conectar no meu SQL Server, né? Ninguém faz isso praticamente, né? Opa.
Virtual Switch, internal, create virtual switch, perdão, né? Então eu vou criar isso aqui como uma tipo, Hyper-V, né? Hyper-V, HVNet 61. Por que eu quero falar? Por que eu quero chamar isso aqui de 61? Porque eu vou criar o IP no range 61, na subnet 61. Pode dar OK. Aplicou, OK? Beleza. É isso. O que vai acontecer por baixo dos panos é que o teu Hyper-V vai criar uma interface de rede virtual dentro dessa tua máquina. Então aqui, se a gente vier em Settings, Rede, aí Adapter Options, né? Opções de adaptador. Eu tenho, olha só, uma V Ethernet aqui, HVNet 61, que eu acabei de criar. Olha que interessante. Tá identificando aqui, deixa ela se virar aí. Ele vai falar que não tem internet. Agora eu vou definir o endereço para esse cara. TCP/IP4. Eu quero agora que você use esse seguinte endereço IP. Esse é o range 61 que eu falei, tá? E como essa é como o meu host físico é o meu primeiro host, minha primeira interface, digamos assim, eu vou deixar ela com IP1, tá? Máscara de subnet ele já preenche pra gente. E o meu gateway eu vou deixar como esse cara aqui mesmo, o próprio, tá? Deu OK, não tem DNS, tranquilo. Fechou? Ele vai demorar um pouquinho aqui e vai falar, não encontrei porcaria nenhuma aí. Beleza. Bom, feito esse passo, tá? Unidentified. Feito esse passo, o que eu quero fazer agora? Eu quero criar uma máquina virtual aqui que se conecte a outras máquinas virtuais e a esse host físico que eu tenho por esta rede. É isso que eu quero fazer aqui simplesmente, tá? Então vou lá, botão direito, Retina Mac, New, Virtual Machine. Essa máquina virtual agora eu vou chamar ela de Linux Lab 01, ok? E eu vou armazenar ela. Num outro disco que eu tenho aqui. VMs. Isso aqui vai de cada um, tá, pessoal? Isso aqui não precisa necessariamente ser no mesmo lugar sempre. Você pode alterar, inclusive, os padrões aqui. Linux Lab 01. Ok? Perfeito. Agora, a geração, eu vou definir a geração 2 de Hyper-V. Vamos colocar memória. Uma coisa interessante, uma opção interessante de memória aqui é memória dinâmica. Diferente do VMware, o VMware Workstation, ele simplesmente aloca a memória que você precisa e pronto. Pelo menos até a última vez que eu usei. Esse aqui não necessariamente. Esse aqui ele pode usar a memória e já alocar dinamicamente. Ou seja, se a máquina virtual não está consumindo, não está pedindo 2 GB de memória, que é o que eu defini aqui, ele simplesmente vai entregar o que a máquina precisa. Para a máquina virtual tem 2 GB, tá? Mas não necessariamente está usando tudo. Vamos lá, vou conectar então na minha HVNet 61. Aí eu vou criar um outro disco, né? Com, nesse caso, 30 GB para instalar o sistema operacional. O Linux é um negócio relativamente leve, então tá tranquilo. Aí, onde que tá o boot, né? Onde que tá a imagem? Media file desse cara tá aqui. CentOS 17.08. Completou. Ele vai criar, vai fazer o que tem que fazer. Ainda está em off e mantenha off ainda. Eu vou agora para propriedades dela, né? Properties. E aí eu vou fazer alguns tweaks rápidos aqui. Primeira coisa que eu quero fazer aqui você vai bootar do DVD antes, certo? Do CentOS. Sucesso. Eu vou desligar o Security Boot. Não sei se com o Linux isso funciona tão bem, esse Security Boot. Então eu vou deixar ele desligado. Processador, eu vou definir mais processadores.
Eu vou dar dois cores físicos, dois cores virtuais para esse servidor. Um disco, um HD, certo? Que está no SCSI 0 e que está nesse caminho aqui, né? O arquivo em si está nesse caminho. E um DVD SCSI também que está no 1, na bus 1 do meu SCSI virtual, do meu controlador virtual. Posso colocar mais alguns aqui, né? Dá pra ver que é pouquinho, né? 63. Bom, e aí eu tenho a minha interface de rede aqui. Ok, vamos aplicar. Aplicou as opções. Vamos dar o Start. Inicie, certo? Aí ele vai começar. Aqui ele mostra um thumbnail pequeno pra gente, só que eu vou clicar 2 vezes para ele abrir a console pra gente. Aí eu já testei essa mídia, você pode testar a mídia antes e depois instalar. Mas eu já testei essa mídia, eu vou sair instalando direto. Ok? Ele vai demorar algum tempinho aqui, ele vai fazer algumas verificações, algumas validações, certo? Aí a gente chega aqui no passo a passo. No meu caso, eu uso isso aqui quase que tudo em inglês. Então eu não vou sair mexendo nas opções de idioma por enquanto, tá? Eu vou continuar aqui no inglês mesmo, padrãozão. Aí a gente tem algumas customizações para fazer aqui. Eu uso tudo em inglês, mas eu não estou em uma região em inglês, né? Então eu vou aqui definir que eu estou em São Paulo. Definido. Meu teclado é em inglês, então também nem vou mexer. Installation Source é a ISO, né, que eu estou usando. Software Selection a gente vai trocar um pouquinho. Eu vou colocar Server with GUI. O GUI é a interface gráfica do servidor, né? Aí eu vou escolher algumas coisas daqui, do meu lado direito, que eu gosto, tá? Isso é particular meu. Coisas que eu gosto de colocar do lado direito. Hardware Monitoring Utilities. Performance Tools. Eu também gosto bastante de Compatibility Libraries, Development Tools e Security Tools, tá? São essas 5 opções aqui que eu costumo instalar, que eu costumo colocar nas minhas instalações. Completei. Ele vai fazer as verificações dele. Particionamento automático, por enquanto segue o automático mesmo, padrão geral, por enquanto. Conforme a gente for colocar outros discos, for colocando outros discos, a gente altera o particionamento se for o caso. KDump não deixo habilitado, porque eu não preciso fazer análise de dump aqui para uma máquina virtual, não faz nem sentido isso. Security Policy eu realmente desligo, porque, de novo, máquina virtual, laboratório, não quero ter dor de cabeça com isso, por enquanto. Aqui, eu cliquei em Network Hostname, então, e aí eu tenho aqui a interface que eu quero deixar ligada, que é ETH0, nesse caso. E aí eu vou criar aqui um hostname. Esse hostname aqui, para mim, vai se chamar Linux Lab 01, ok? Aplicou. Sucesso. Aí eu posso configurar também a minha interface de rede já. Só que essa minha interface de rede, ela deve estar como automática, certo? Para receber o IP do meu DHCP. Eu não quero que isso aconteça por enquanto. Com o servidor isso não é uma boa prática, né? Eu vou definir um endereço IP manual. Esse endereço vai ser 192.168.61, lembra, tem que estar na mesma subnet, 61, tá? 10, nesse caso. A máscara, ele mesmo vai definir, 24, certo? Gateway, eu vou colocar por enquanto 192.168.61.10, tá ok? Aí a gente salva, ok, tranquilão, seguiu, certo? Done, begin installation.
Enquanto ele faz a instalação, ele descompacta os pacotes e instala ele no nosso disco, eu tenho algumas opções aqui, de sair criando algumas coisas já. Eu vou definir uma senha root. Eu tenho algumas restrições, eu realmente não sou muito criativo com senha. Então ele reclama, mas eu já criei aqui outras coisas. Make this user administrator require a password to use this account. Mesma senha. Beleza. Ok. Aí deixa ele criando aqui, tá, pessoal? Isso aqui costuma demorar um pouquinho, sim, tá? Nota aqui que tem muito pacote para ele instalar. Então isso é um processo que costuma demorar, sim. Muito bom, pessoal. Agora ele vai pedir para a gente reiniciar. A gente reinicia e espera simplesmente que ele vai voltar para a página normal, para a parte normal dele, para a tela inicial dele. Aqui ele pede para a gente escolher qual kernel que a gente vai usar. E aí já tá bootando o sistema operacional para a gente. Muito bem. Aqui a gente tem que aceitar a licença, né? Beleza. Aceitou a licença. E aí a gente tem a nossa interface de rede já conectada no IP 192.168.61.10. Se eu quiser testar esse endereço, eu abro um PowerShell ou um Command Prompt aqui no meu host físico mesmo. Posso fazer isso aqui, 168 ping, né? Tá conectando, tá chegando com sucesso aqui. Perfeito? Ok, vamos seguir então com o processo. Ok. Complete a configuração. Ele vai seguir o jeito dele. E tá pronto. A nossa instalação está feita. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. A gente vai ver em outros vídeos como que eu gerencio, como que eu faço para abrir uma conexão remota com o Linux, como que eu faço para executar os comandos na interface texto e tudo mais, né? Aqui você tem a console da máquina aberta que está na interface gráfica. Se eu quiser, por exemplo, criar, por exemplo, um disco, eu posso vir aqui em em File, Settings. E aí, dentro do SCSI Controller, dentro da opção de SCSI Controller, eu tenho aqui algumas coisas que eu posso criar, certo? Então, eu cliquei antes aqui, no SCSI Controller, e aí eu posso criar algumas coisas, alguns recursos aqui, né? Eu tô clicando então em Hard Drive, Add, e aí tô usando já SCSI Controller o 3, né? Vou criar um novo arquivo, certo? Que expanda dinamicamente. Eu não quero pré-alocar o tamanho todo do meu arquivo, né? Eu vou alocar ele dinamicamente. Quer dizer, eu vou aumentando o espaço conforme eu vou usando. Tá? Isso é Thin Provisioning, né? Em termos de VMware, isso se chama Thin Provisioning. Eu vou então para o meu Hyper-V, chamar o mesmo folder dessa máquina virtual, certo? E aí aqui, selecionou o folder, aqui eu vou criar um nome que seja, vou colocar como extension 01, ok? Aí vou permitir que ele tenha, sei lá, seus 20 GB, next, finish, ele vai criar, aplicou, criou, perfeito? Vamos lá para o meu usuário root, quero mostrar um negócio interessante aqui para vocês. O root, lembrando, não é boa prática você sair executando comandos usando simplesmente o root, que o root é o super user, né? Só que eu queria executar queria fazer uma verificação aqui antes da gente sair usando essa máquina virtual, né? Então, bem-vindo, obrigado. Pode desligar o privacy, não quero. Sem minha conexão de rede, sem minha internet, beleza. Abre
no meu desktop abre uma janela do terminal. E aí eu vou executar o comando aqui fdisk-l para mostrar para mim os discos que eu tenho colocados ou apresentados para o meu sistema operacional, ok? Então aqui eu tenho ou partições, né? Eu tenho aqui então algumas já prontas, né? Algumas partições prontas. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é esse aqui, ó. O devsda. Deixa eu fazer uma... Olha só. Então, o devsda, esse device, digamos assim, esse disco, né? Esse disco aqui, ele é o meu principal. Lembra que eu criei ele com tamanho de 30 GB? Tá aí criado. Bonitão, certo? Aí ele fez o particionamento dele todo aqui. Colocou também o disco de swap aqui, padrão. O disco root também, e que é o principal, né? E aí, olha só, devsdb. Isso não está particionado, isso é um disco ainda cru, tá? Pro meu sistema operacional, mas ele já reconheceu. Então, assim, no Hyper-V, quando você adiciona um disco, a máquina ligada, a máquina virtual ligada, normal, tranquilamente, quando você adiciona um disco, ele já reconhece automaticamente esse disco para você. No VMware, no último VMware que eu usei para fazer esse tipo de teste, isso não acontecia. Eu tinha que dar um rescan na probe do sistema operacional, para ele entender que tinha um disco novo. Eu conseguia fazer a operação no nível do hypervisor, no nível do VMware Workstation, eu conseguia fazer isso. Eu conseguia adicionar o disco, mas eu não conseguia fazer com que o próprio Linux, né, o CentOS, ele reconhecesse automaticamente, fosse plug and play o disco. No caso aqui do Hyper-V, bem bacana, bem interessante isso. Então vamos voltar lá. Muito bem. Então, pessoal, para desligar a máquina virtual aí, no caso, como eu já estou como root, eu vou desligar ela mesmo. Depois a gente continua com outras shutdown route, né? Para ele desligar tudo mesmo, para ele parar tudo. Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série Stairway to Heaven. Muito legal, e muito legal poder trabalhar e mexer com Linux e com SQL Server com Linux, né? E lembrando que qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário, crítica, sugestão, por favor, deixa aí embaixo nos comentários, tá? Muito obrigado. Obrigado pela ajuda e pela paciência aí de vocês. Uma boa noite a todos. Obrigado.